Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje dia 15 de julho de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, o capítulo 47, intitulado A Grande Pergunta, que tem por epígrafe: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Isso está no Evangelho, foi Jesus que falou, está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. A grande pergunta. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humildes lhes pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os templos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós, agradecemos a bênção, a intercessão, pedimos a inspiração para que neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, possamos receber e apreender da melhor forma em nossos corações, em nossas mentes, tudo o que nos será trazido na noite de hoje, e pedimos desde já que vós ajudais a nós outros a sermos verdadeiros cristãos, porque ainda estamos muito distantes, Senhor, desse título, e que, embora muitos de nós nos digamos cristãos, ainda falta muito para que realmente tenhamos condição de dizer-nos seguidores de Ti, Senhor. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade de refletirmos sobre o Teu Evangelho, sobre as Tuas lições, sobre as Tuas verdades provindas diretamente do nosso Pai Celestial, Deus, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, é de fato difícil para nós, porém
não impossível sermos cristãos. Eu já tenho falado aqui, né, recomendado, e Glenda também, nós temos usado, né, como indicação, como ilustração das nossas pregações, das nossas palestras, um livro que nos foi apresentado pela primeira vez pelo professor Clóvis Tavares, na Escola Jesus Cristo. Livro este que não é espírita, é um livro protestante e muito interessante. E que, além de ser interessante, é um livro impactante, porque mostra como que um grupo de pessoas, que na época em que o livro foi lançado, falava, né, de pessoas daquele período mesmo, né, um pastor fez uma proposta para os seus fiéis da sua igreja, né, para os frequentadores da sua igreja, isso nos Estados Unidos. Quem quisesse verdadeiramente se tornar cristão, teria que passar a viver de forma cristã. E isso implicaria numa série de mudanças, renúncias, e que, na maioria das vezes, a grande maioria de nós outros não está ainda preparada, habilitada, ou, mais do que isso, com vontade de empreender esse esforço, essa mudança, essa guinada. E então, continuamos desse jeito que a maioria de nós outros somos, né? Como nós veremos aqui num texto que também será lido e também é de Emmanuel, cujo título é Cristãos sem Cristo. Então, a gente fica frequentando a nossa igreja, a gente fica muitas vezes lendo a Bíblia, alguns livros, pregando, mas não vivenciando diariamente, nas pequenas coisas. Então, André Luiz também tem uma expressão muito interessante sobre esse tipo de atitude nossa, né? Cristãos de hora certa. É o cristão que é o cristão na hora que está na igreja, na hora que está fazendo o culto, a pregação, mas no dia a dia em geral não é, né? Na verdade é um anticristão. Paulo mesmo já havia dito, né? Nós somos cartas vivas do Cristo. E que cartas nós estamos fazendo com que os outros leiam o Evangelho de Jesus, né? O que a gente tem feito em termos de atitudes nos nossos dias, nas nossas vidas, nas nossas lidas diárias, né? Então, representando esse segmento da humanidade, né, de seguidores do Cristo, cristãos. Será que a gente está honrando essa nomenclatura, esse título, ou a gente está desonrando, né, difamando até com as próprias atitudes? Então, esse texto inicial que nós lemos é muito importante, porque o próprio Cristo fez essa pergunta. Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Então a gente se diz cristão, se diz seguidor de Jesus. Tem o Mestre Jesus como mestre, como o nosso guia, o nosso modelo, o nosso Salvador, e não faz o que ele fala, né? O que ele manda, o que ele exorta. Então, isso é ser um seguidor, um discípulo? Não. Então, a gente ainda está muito distante, na verdade, de ser cristão, propriamente dito, né? E é a grande pergunta, como Emmanuel deixou aqui como título do capítulo, né? Por quê? Jesus pergunta por quê? Por que que a gente chama Jesus de Senhor, considera Ele como nosso mestre, como nosso Salvador, a representação de Deus, o Filho unigênito de Deus para nós? Nós consideramos, aceitamos Jesus, mas não fazemos o que Ele fala. Jesus quer saber por quê. E, na verdade, Emmanuel responde aqui para a gente, né? É uma mistura de preguiça com vaidade. Sem perceberem, diz Emmanuel,
que a preguiça sutilmente se lhes mistura à vaidade, anulando-lhes as forças. Então é aquela máxima deixada pelo Espírito de verdade, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, isso trazendo para nós que nos dizemos espíritas, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Só que a gente não faz esforço nenhum. A gente quer viver do jeito que a gente é. A síndrome de Gabriela. E como dizia o professor Clóvis também, são os nossos pecadinhos prediletos. Então a gente está acostumado, né, ao longo dessa vida, dessa atual encarnação, a gente está acostumado ao longo das encarnações, tem pecadinhos, pecados e pecadões que nós praticamos há várias encarnações. E a gente não quer mudar. Então a gente incorre nos mesmos erros há séculos, há milênios, cometendo os mesmos erros, tendo os mesmos comportamentos. E muitas vezes a gente sabe, meus irmãos, porque a campainha da consciência toca. E a gente faz vista grossa, né? Joga a sujeira para debaixo do tapete e finge que a sala está linda, limpa, né? E pronta para receber ou visitas ou para nós darmos uma festa, fingindo que está tudo bem. Mas não está, né? Nós temos que ter consciência de que não está e de que precisamos mudar. Como tratar uma doença sem aceitar que ela existe? Não é mesmo? Uma pessoa que está em desequilíbrio psicológico, por exemplo, se ela não aceitar que ela tem um desequilíbrio psicológico, como que ela vai se tratar? Como que ela vai procurar o psicólogo, o psiquiatra, né? E aí, trazendo, né, um texto que tem tudo a ver com o que nós lemos, que é esse primeiro texto de Emmanuel que nós acabamos de ler, um texto de Vinícius, do livro Em Torno do Mestre, intitulado O Magno Problema. Então vejamos o que Vinícius fala sobre isso que ele chamou, que ele denominou de o magno problema. Olha como tem a ver, né? O título que Emmanuel deu foi A Grande Pergunta. E Vinícius fala, o magno problema. Segundo as ideias expendidas pelo conspícuo evangelizador Stanley Jones, um gigante, cuja passagem pelo Brasil chegou a vir ao Brasil, deixou qual astro no firmamento uma esteira de luz. E vejamos, meus irmãos, olha que ecumenismo de Vinícius, né? Eu fiz uma pregação já uma vez dizendo, o verdadeiro cristão é ecumênico. O sectarismo é anticristão. Então todo cristão, ou quem se diz cristão, que é sectarista, só admite, só acha que vai ser salvo, né? Ou quer catequizar, trazer, converter para a sua própria religião todo mundo, achando que só quem é da sua religião, do seu segmento, é que está correto, ou que está com a verdade, ou que vai ser salvo, na verdade está tendo uma atitude anticristã, né? Porque Jesus não obrigou ninguém a nada e nem fundou, nem criou uma religião. Ele veio, como disse, para dar cumprimento à lei. Então, só que no aspecto mais verdadeiro, mais claro, mais genuíno. Então, Stanley Jones, um líder do segmento da igreja cristã, mas no segmento protestante, gigante, valorizado por cristãos verdadeiros de todos os segmentos, inclusive também pelo professor Clóvis Tavares. Então, repetindo aqui o parágrafo do livro de Vinícius, né? Capítulo Magno Problema. Segundo as ideias expendidas pelo conspícuo evangelizador Stanley Jones, cuja passagem pelo Brasil deixou qual astro no firmamento uma esteira de luz, o magno problema de todos os tempos consiste em obedecer ao preceito do Cristo. Quem quiser ser meu discípulo,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 24, Marcos, capítulo 8, versículo 34 e Lucas, capítulo 9, versículo 23. A renúncia pessoal constitui a condição indispensável para sermos cristãos. Sem a renúncia própria, ninguém pode estar com Cristo, nem militar nas fileiras dos seus. Esta verdade ainda não penetrou o coração dos crentes e, por conseguinte, o seio das comunidades. As hostilidades que reinam entre os diversos grupos de crentes atestam esta asserção. Hostilidades, quer dizer, rivalidades, preconceitos. O Espírito do Cristo é de colaboração, diz Vinícius, nunca de rivalidades. No entanto, a atitude predominante entre as igrejas é aquela de João, insurgindo-se contra certa pessoa que expelia demônios em nome de Jesus, alegando que tal indivíduo não fazia parte do seu grupo. E o que consta no Evangelho é que Jesus discordara de semelhante zelo, incompatível com a natureza da fé universal que vinha ensinar e exemplificar na terra. De onde vinha aquele estrabismo de João? Pergunta Vinícius. Provinha de se não haver ainda conformado com a regra áurea firmada pelo Cristo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem uma pergunta que Jesus fez também uma vez. Que te importa a ti? Segue-me tu. A gente fica se importando com os outros, com o que os outros estão fazendo, condenando, apontando o dedo. E nós? O que nós temos feito como supostos cristãos? Então Jesus falou, que te importa a ti? Segue-me tu. Então primeiro a gente tem que cuidar desse título que nós nos atribuímos. Depois a gente vai... É aquela outra frase também de Jesus, nós vemos o argueiro, o cisco no olho do nosso irmão. E a gente não vê a trave que está diante dos nossos olhos, acima dos nossos olhos. A gente vê um defeitinho mínimo. E os nossos defeitos, que muitas vezes não são defeitinhos, não. São defeitões, são gigantes. E a gente fica diminuindo, fingindo que a gente não tem defeito nenhum. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. João, diz Vinícius, se preocupava com o engrandecimento da greia que se filiara, esquecendo o objetivo do Cristo, dar-se a si mesmo pela causa da humanidade. Jesus disse, eu vim para os doentes. Quem são os doentes? Todos nós, indistintamente. A cruz, diz Vinícius, é o símbolo da renúncia em sua mais alta finalidade. Na cruz, o Cristo de Deus consumou o seu maior ato de renúncia em prol dos pecadores. Deu-se em toda a sua plenitude. Ninguém pode oferecer maior prova do seu amor do que dar a vida pelos seus amigos. Tal o preço da glória inconfundível que aureola a fronte do meigo e doce Nazareno. Este fato continua esquecido das igrejas. Pensando cada uma em si mesma, na sua respectiva grandeza e expansão, todos se vão afastando do Cristo e, com isso, caindo na esterilidade. Sim, na esterilidade, dizemos bem, pois onde o poder delas? Que influência estão exercendo na sociedade, nos usos e costumes do século? Que o digam
a conflagração europeia e a onda crescente do vício, do crime e da corrupção de caracteres. Por que não tem esses credos poder sobre o mal? Pelo mesmo motivo porque os discípulos não lograram expulsar o espírito imundo que flagelava certo menino, cujo pai recorreu ao prestígio de Jesus, dizendo: já supliquei aos teus discípulos, e eles nada puderam contra o demônio que persegue meu filho. Os discípulos ainda não haviam tomado suas cruzes, daí a razão porque não puderam curá-lo. Disse Jesus, para esta casta de espírito, só muito jejum e oração. E até os discípulos se surpreenderam, porque eles estavam seguindo as orientações de Jesus. Mas por que eles não conseguiram expulsar esse demônio especificamente, ou esses que estavam acompanhando esse menino, esse rapaz? Porque não é jejum e oração da forma como a gente faz. É jejum de pecado. É oração de verdade. Então, para a gente se alçar à categoria de autoridade moral para ter poder de expulsar um espírito mau, um demônio, um obsessor, seja lá qual nome nós apregoemos a eles, tem que ter muita autoridade, meus irmãos. E não é com uma vidinha de semi-cristão, de falso cristão, que a gente vai conseguir, não. É muita dedicação, é muita renúncia. Então, Jesus disse, só com muito jejum e oração. É jejum de ausência de pecado. É jejum de oração de verdade. Não é essa oração que nós fazemos já quase dormindo e que nem conseguimos muitas vezes terminar a oração. Começamos o Pai Nosso, ou a oração que nós costumamos recitar, e estamos com tanto sono, tão cansados, que a gente acha que, não tem problema, se eu dormir no meio da oração, pelo menos eu comecei. Então a gente vai levando essa vida de cristão mais ou menos. Então, Chico Xavier, uma vez, ele fez um alerta para nós. Hoje, desde a época em que ele disse isso, a humanidade está dessa forma. Tudo é mais ou menos. A gente faz tudo mais ou menos, a gente ama mais ou menos, a gente se considera reciprocamente mais ou menos, a gente respeita um ao outro mais ou menos, a gente tolera o outro mais ou menos, a gente compreende o outro mais ou menos, e a gente acaba sendo cristão mais ou menos também. Então, é isso que a gente está fazendo em relação àquele que veio e deu a sua própria vida por nós. É essa a retribuição que a gente está devolvendo para Jesus, que não tinha pecado nenhum e se sacrificou por nós, sendo cristãos mais ou menos. Então a gente tem que parar para pensar, todos nós, todos nós, de todos os segmentos cristãos, e indistintamente. Então vamos lá. Iludidos, continua Vinícius, pelo personalismo que os dominava, Tiago e João vieram ter com o Senhor, propondo-se reclamasse fogo do céu para consumir os samaritanos, pois estes negaram hospedagem ao mestre. Assim procedem os homens até aos nossos dias. Esses mesmos homens que se presumem cristãos, diz Vinícius, decidem a bala de canhão as questões que entre eles se suscitam. É sempre a mesma ideia, fogo do céu ou fogo das metralhadoras. Este último, outra coisa não é senão a explosão no exterior do fogo que lavra no interior dos corações. Nós não temos visto aí a propagação de ódio das pessoas de todos os segmentos,
seja desse ou daquele partido político, eleitor de fulano ou de Beltrano, todo mundo propagando ódio. Então, quer dizer, cadê o cristianismo nessa hora? Cadê o amai-vos uns aos outros? Amai os vossos inimigos. Então, na hora, né, de falar um monte de besteira, impropérios, agredir verbalmente, ou mesmo até chegar às vias de fato, ou mais do que isso, matar, desejar a morte. Ué, não somos mais cristãos? Ou somos cristãos de hora certa? Ou somos cristãos sem Cristo? Então, pergunta Vinícius, qual o combustível que alimenta o fogo nos corações? As paixões inimigas da cruz, contrárias à renúncia própria. Que a gente quer saber de a minha palavra é que tem que valer, a minha palavra é que tem que ser a última. O meu segmento político, ideológico, seja lá o que for, é que tem que ser aceito, que tem que ser seguido. Então, meus irmãos, isso é ser cristão? Então a gente fala, né, de Jesus, prega, repete as frases que ele falou, mas no dia a dia agride verbalmente, difama, injuria, calunia, chega às vias de fato, muitas vezes, ou então corta relações com fulano, beltrano, né? Casal, às vezes, né? Famílias se desfazendo, lares, porque o marido e a mulher não se entenderam sobre em quem votar. Então, pai e filho brigando porque um tem um pensamento e outro, né? Irmãos deixando de se falar, virando adversários, antagonistas, inimigos, todos cristãos, mas vivenciando esse tipo de coisa, né? Então, qual o combustível que alimenta o fogo nos corações? As paixões inimigas da cruz, contrárias à renúncia própria. Ninguém quer renunciar, ninguém quer abrir mão. Eu que tenho que ser o vencedor dessa disputa, desse embate. A minha palavra tem que ser a última. Eu que estou com a verdade. Então a gente não tolera nem conversar com um que tem um pensamento diferente. Isso é ser cristão? Né? Então, conta-nos, Lucas, diz Vinícius, conta-nos, Lucas, que Jesus assim se manifestara a 3 moços que se prontificaram a acompanhá-lo. Ao primeiro que se propusera segui-lo para onde quer que ele fosse, o mestre retrucou: as raposas têm seus covis, e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao segundo, que a seu turno queria acompanhá-lo, solicitando, porém, permissão para enterrar primeiramente o pai, Jesus disse: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tu, porém, anuncia o reino de Deus. Ao terceiro, finalmente, que se dizia disposto a segui-lo, pedindo apenas ligeiro prazo para dispor dos seus bens e despedir-se da família, o Senhor retorquiu: quem empunha o arado e torna a olhar para trás não é apto para o reino de Deus. Esses candidatos pretendiam seguir Jesus sem trazerem suas respectivas cruzes. Nenhum deles queria renunciar a tudo, inclusive a si próprio, pelo ideal de amor personificado no Cristo. Como, portanto, segui-lo? Então, é o que o pastor, né, do livro lá, Em Seus Passos, que faria Jesus, propôs aos fiéis da sua igreja. Vocês querem ser cristãos de verdade? Então vamos fazer um projeto aqui. Então é renunciar muitas vezes até ao próprio emprego, dependendo de que emprego a pessoa tem, né?
é renunciar a estilo de vida, é renunciar a determinadas coisas que nós consumimos, determinados produtos. Então, quem está disposto a isso, né? Eu vou perder meu emprego, eu vou deixar de consumir aquilo que eu gosto tanto, né? Eu vou mudar, né? Hoje, né, nesse mundo que nós estamos, né, de censura, cancelamentos e tal, eu vou ser cancelado, eu vou ser censurado. Então, o cristão verdadeiro não tem medo de nada disso. A fidelidade dele não é ao mundo, é a Jesus. Esse é o cristão verdadeiro. Como aconteceu no início lá do cristianismo, que muitos foram mortos até, né? Então, abjura. Não abjuro. Negue o Cristo. Não nego. O Cristo é o Senhor, é o Salvador. Então, tu vais morrer. Que eu morra. Então, que eu morra, que eu seja cancelado, que eu seja censurado. Então, você é fiel a quem? Ao mundo ou a Jesus? Você é cristão? Então, esse, como disse Vinícius, é o magno problema. Né? O magno problema. A história da humanidade, diz Vinícius, tem sido a eterna luta de raça contra raça. Nacionalidade contra nacionalidade, povo contra povo, igreja contra igreja, indivíduo contra indivíduo. Este problema angustioso só tem uma solução, que é aquela apontada por Jesus a seus primitivos discípulos, e da qual ele, o próprio Jesus, deu o mais edificante exemplo, a renúncia de si mesmo, pelo bem coletivo. Só a cruz resolve satisfatoriamente os problemas capitais de nossa vida. Então é abandonar tudo, meus irmãos, e ficar com o Evangelho, com o exemplo de Jesus. Chico Xavier, uma vez, disse: se um dia a doutrina espírita abandonar Jesus, eu deixo de ser espírita e fico com Jesus. Chico Xavier. Então, é sermos fiéis a quem tem o mérito, né? A autoridade, a quem nós devemos ser fiéis. Então, nós devemos ser fiéis a quem? A Jesus, ao Evangelho de Jesus, ou a outras coisas, né? Outras filosofias. Enquanto a nossa doutrina estiver fiel a Jesus, embora nós tenhamos visto muitas adulterações, né, atualmente, mas enquanto a nossa doutrina estiver fiel a Jesus, a Igreja Católica estiver fiel a Jesus, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, o cristianismo ortodoxo, não importa, se estiverem cada um da sua forma, fiéis a Jesus, que continuem. Porque o próprio Cristo disse, no final haverá um só pastor e um só rebanho. Um só pastor e um só rebanho. Agora, se nós nos desviarmos de Jesus, ou desvirtuarmos, desnaturarmos, adulterarmos o Evangelho de Jesus e os livros escritos pelos líderes dessas igrejas todas, desses segmentos todos, e começarem a surgir novas coisas, desdizendo o que esses teólogos, né, esses santos, esses missionários disseram com autoridade, e nós virmos, isso aqui está contraditório, esse livro novo aqui que lançaram está contraditório ao que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ao que está lá no Livro dos Espíritos. Então, com o que a gente vai ficar? Com quem teve a autoridade, com quem teve o encargo, a missão de trazer aquilo a nós, inclusive envolvendo a espiritualidade. Porque todos nós sabemos que
não somente, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá as mensagens, né, diretamente ditadas por determinados espíritos. Os missionários do cristianismo, na Igreja Católica, na Igreja Protestante, na Igreja Ortodoxa, não importa. Todos eles tiveram as suas missões e foram acompanhados, intuídos, inspirados por espíritos. Espíritos santos também. Grandes espíritos que da espiritualidade assessoraram, zelaram, colaboraram diretamente com esses gigantes que estavam encarnados aqui num dado momento e que escreveram grandes obras que permanecem até hoje. Então, quando surgem coisas novas, contrárias ao que a gente sabe que é correto, que é verdadeiro, que é inspirado ou ditado diretamente pelos próprios espíritos, como nós temos na nossa doutrina espírita, nós temos que pensar duas vezes se vale a pena ler esse tipo de, não sei se a gente pode nem chamar de obra, né, de publicação, porque a gente vai preferir o novo, diferente, ao que é já consubstanciado, né, avalizado por quem de direito. Então, a gente tem que pensar muito. Fica aí a grande pergunta e o magno problema. E, para encerrar, o texto de Emmanuel, que nós falamos aqui, o título, num comentário, e que nós vamos agora ler, né? Está no livro da Esperança, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 14, intitulado Cristãos sem Cristo. E aí, só para voltar aqui, né, ao primeiro texto que nós lemos hoje, Emmanuel, no finalzinho aqui desse capítulo 47 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala que, na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. Quer ser um bom político? Siga os ensinamentos de Jesus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso basta. Não precisa de um monte de lei, de inovação, de não sei o quê, de medida provisória, de decreto, nada disso, meus irmãos. Basta seguir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, todos os países que se dizem cristãos nem precisavam ter tantas leis, constituições tão complexas. Basta seguir os 10 mandamentos e o que Jesus nos trouxe. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Quase perfeito. Dentro, né, da nossa capacidade de espíritos perfectíveis. Então, o homem, na verdade, ele não quer se aproximar de Jesus. Ele quer se distanciar. Ele quer não ser dominado, né? Como disse Paulo, sou escravo do Cristo, sou servo do Cristo. Nós queremos que o mundo, e talvez até o próprio Cristo, dependendo, né, é que siga a nós outros. Tamanha a nossa audácia, né? A gente acha que a gente tem que adaptar o Evangelho aos modismos, aos modernismos, né? Às nossas ideologias. Então, isso é ser cristão? Né? Como diria um amigo meu, né? Uma pergunta que uma vez ele fez e me calou muito fundo, né? É isso mesmo? É isso mesmo? Nós estamos dobrando a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vontade, a nossa ideologia, a nossa definição do que é certo e do que é errado. É isso mesmo? Então, cristãos sem Cristo. Texto de Emmanuel no livro da Esperança, capítulo 14.
reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma. Entretanto, não menosprezes honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhe as memórias entre flores de carinho, mas estende os braços aos que clamam por ele entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe as reminiscências nas obras-primas da estatuária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo aos ideais de perfeição que a beleza te arranca, aos sonhos de arte. No entanto, socorre, pensando nele, aos que passam diante de ti, retalhados pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante aureolado de amor, ao fixá-lo nas telas em que se te corporifiquem os anseios de luz, mas suaviza o infortúnio dos que esperam por ele, nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória imperecedora, no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, asserenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhe os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes dele com a energia renovadora dos teus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de fidelidade e louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe liberdade e esperança. Busca-lhe a presença no culto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhe mãos operosas no auxílio aos que varam o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninharia de tuas facilidades constitui novo estímulo à paciência. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo, diz Emmanuel. Conquistadores, não nos pejávamos de implorar-lhe patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários, cruéis, não nos envergonhávamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendessem ao despotismo em clamorosos sistemas de servidão. Piratas, dobrávamos insensatamente os joelhos para agradecer-lhe a presa fácil. Guerreiros, impetrávamos dele em absoluta insanidade, nos inspirasse o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita nolo revela por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima de quaisquer demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestra sublime do coração. Então, meus irmãos, são atitudes do dia a dia, pequenas, e para as quais muitas vezes nós fechamos os olhos, viramos as costas, fingimos que não percebemos e vamos vivendo, né, desse jeito anticristão, na verdade. Embora não tenhamos a honestidade de nos dizermos não cristãos, né? A gente quer ensinar, quer falar, quer condenar, inclusive, atitudes alheias, porque nós somos cristãos, né? E por isso e por aquilo e tal, mas, na verdade, nós ainda não somos. Então, não somos cristãos, não somos espíritas, somos simpatizantes, talvez, mas temos que nos esforçar para domar as nossas más tendências e nos transformarmos
moralmente. Seguirmos as exortações, as orientações, os convites de Jesus. Por que dizeis, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Perguntou Jesus. Então, que essa pergunta possa calar fundo nos nossos corações, para que nós mudemos, né? Que nós tenhamos uma transformação que muitas vezes é radical, sim, mas que é a transformação necessária, porque a gente quer continuar nessa vidinha, né, de pecador, de cristão mais ou menos, de cristão sem Cristo, de cristão de hora certa, ou a gente quer se tornar cristão verdadeiro, né? Então, todos nós, eu, né, e todos, precisamos refletir sempre e cada vez mais sobre essas questões e essa específica que Jesus nos deixou. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, que nós possamos receber aí a ajuda dos nossos amigos e benfeitores espirituais que querem o nosso bem, querem a nossa transformação. Muitas vezes, eles que avalizaram mais uma oportunidade, mais uma encarnação para nós estarmos aqui e confiantes de que nós seríamos e sairíamos exitosos, né, dessa nova oportunidade, dessa nova encarnação. E muitas vezes já se passaram anos, né, alguns já estão com mais idade, hoje outros estão mais ou menos, né, numa idade que se considera, né, mediana, né, no meio da vida, outros ainda estão mais novos, mas nunca é tarde, né, como disse Chico também. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim, né? Então, que Deus nos abençoe, né, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje e que nós façamos, né, esse pequeno esforço, como está, né, no Livro dos Espíritos, sobre uma pergunta que Kardec fez, né? É possível, né, domar as más tendências? É possível se modificar, né? Não continuar nessa vida de erros, de pecados que nós temos? Sim, e muitas vezes com esforços quase insignificantes. Mas os Espíritos disseram: quão poucos de vós fazeis, né, esforços. Então, que Deus nos abençoe. Agradeço a audiência e a assistência dos amigos e que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana, né, de paz, de reflexão e de muito trabalho e muito esforço para a nossa transformação. Uma boa noite a todos.